Se você chegou nesse vídeo, muito provavelmente você quer saber se sofreu ou não um erro médico. Isso não é um tópico simples e eu não consigo fazer uma explicação para você em um vídeo de 3, 4 minutos para que você saia rapidamente. Então fica aqui que eu vou te explicar com conceitos e exemplos o que é o erro médico, tá bom? Vamos. Erro médico é quando um profissional da área da medicina, pode ser enfermagem também, nutricionista, erro médico é um conceito. É um termo popular quando se diz que um profissional da saúde acabou cometendo um erro. Depois, o que é esse erro? A gente tem que o profissional da saúde, quando comete um erro, que é uma imprudência, imperícia ou negligência, e que isso cause um dano ao paciente, ele tem um dever de indenizar esse paciente, tá? Agora, vamos supor o seguinte caso para ficar um pouquinho mais fácil de visualizar. Um paciente chega a uma unidade hospitalar com problemas respiratórios. Ele não consegue respirar direito, tem bastante muco saindo de si, catarro, enfim. E ele acaba tendo ali só uma receita simples, meia dúzia de medicamentos e é mandado para casa. O médico ele não pede um raio-x pulmonar na região do tórax. E isso, depois, 2 dias depois, o quadro do paciente piora, ele tem que retornar à unidade hospitalar e, depois dos exames devidos, se constata que ele tem uma pneumonia, já está no estado avançado, dependendo do caso ele vai ficar internado, mas nem sempre é possível se recuperar a saúde e a pessoa venha a falecer. Isso é um erro médico, porque o profissional da saúde, o médico, não tomou todos os cuidados necessários para diagnosticar o paciente. É inclusive um dever do médico tomar esses cuidados. Isso consta no Código de Ética Médica, tá? Então, por exemplo, outro exemplo agora que não tem correlação com o anterior. Uma pessoa vai para a cirurgia, tem no encaminhamento da pessoa para a cirurgia a indicação de que vai realizar um procedimento cirúrgico em uma determinada perna, na perna esquerda. O profissional realiza na perna errada, na perna direita. Isso também é um erro médico. Por quê? Causou um dano ao paciente, desnecessariamente, e foi por uma imperícia ou imprudência. Aí vai depender do caso e da explicação do profissional. Mas percebe uma coisa? Os dois casos eu relatei o seguinte: a conduta do profissional, então o profissional ele tem que ter tido culpa em algum ato que gerou uma lesão no paciente. Se, por exemplo, o profissional ele realiza uma conduta, ele não faz o diagnóstico inicial de que o paciente ele tem supondo, uma pneumonia. E aí isso não gera um dano ao paciente. O paciente, mesmo assim, ele acaba se recuperando. Houve um erro médico? Houve. Mas a responsabilidade de indenizar? Não. Então não compensa ingressar judicialmente. Entende a diferença? Não tem que ter só um erro médico, tem que ter um dano. Se a gente não tiver dano, não há por que buscar a via judicial para responsabilizar o profissional da medicina. Porque, graças a Deus, o paciente se recuperou e já está melhor. Agora, se houve algum dano ao paciente, e ainda te digo mais, se for um dano irreversível, inclusive a estética do paciente, o dano estético ele é diferente do dano moral, isso eu vou explicar um pouco mais à frente, tem o dever de indenizar o paciente. Mas, só lembrando, tem que ter uma falha na conduta. O que seria essa falha na conduta? Uma imprudência, imperícia ou negligência. Para explicar cada um. Negligência. Ele deixou de fazer algo que, pelos protocolos da medicina, deveria ter feito. Ok? Então, como aquele caso que eu citei, da pessoa que não teve o raio-x da região do tórax para identificar se tinha ou não um gravame da doença que ele tinha. Imprudência. O profissional, ele, por um descuido, não realizou uma verificação que precisaria verificar. Como, citando naquele caso da cirurgia, alguns operadores do direito entendem que isso é uma imprudência. Ele não verifica no relatório clínico que encaminhou o paciente para a cirurgia qual que era a perna correta para fazer o procedimento. Ele foi imprudente nisso. Foi realizando. O profissional da medicina, muitas vezes, ele é muito cobrado por produção. Então, muitas vezes, eles realizam tudo muito rápido, não dão atenção a cada paciente. A medicina, infelizmente, virou um comércio. Infelizmente mesmo. Com vários planos de saúde, com vários profissionais, várias clínicas que só avisam lucro, e para você ter mais lucro, você tem que atender mais pacientes. Nem sempre o atendimento é bom. Nem sempre o atendimento tem o cuidado necessário. Então, eles são muitas vezes imprudentes. Agora, a imperícia, tem até alguns profissionais do ramo do direito que dizem que um médico não pode ser imperito. Mas eu particularmente discordo. Eu acredito que o médico pode sim ser imperito, quando, por exemplo,
ele se dispõe a realizar uma cirurgia que ele não tem a capacidade técnica para tal. O médico, depois que se forma, ele precisa passar por um período também de residência. E nem sempre ele tem uma especialização numa área específica. Então, por exemplo, um médico que é cardiologista, ele não pode realizar a mesma profissão que um otorrino pode realizar. Apesar dele ser clínico geral, ele não tem a mesma perícia, dependendo do caso, obviamente. Então é isso, negligência, imprudência ou imperícia. Se o profissional da saúde ele realizar um dano ao paciente, por meio de uma dessas ações, ele tem que ser responsabilizado. E como que funciona o procedimento para responsabilização? Tem alguns requisitos, tá? Primeiro, o paciente ele tem que ter necessariamente o prontuário médico. O que é o prontuário? É o conjunto de atos desde o momento que ele entrou na unidade de atendimento, seja hospital, clínica, consultório. Aí ele vai ter tudo do paciente. Toda a ficha técnica do paciente tem no prontuário. Então, o que foi realizado? Qual foi o material utilizado? Outra coisa, o médico, o hospital, a clínica tem que guardar esse documento por 20 anos. Tá? Então, fica atento a isso. Obtenha um prontuário médico. Você tem que fazer um pedido, pode ser um pedido simples, mas eu sempre recomendo que você faça um pedido por escrito. Então, imprime um papel, escreve nele, pode ser à mão. Estou aqui requisitando o meu prontuário médico referente ao período de atendimento tal a tal. Ou então para o filho, enfim. E aí, entrega esse documento na recepção da unidade hospitalar, na clínica. Eles normalmente entregam em 10 dias úteis o documento, tá bom? Pede também um protocolo para que você comprove depois que você entregou o requerimento do prontuário. Com esse prontuário, você tem que buscar um advogado especialista na área da saúde. Aqui, por exemplo, no escritório, eu nunca ingresso com uma demanda judicial por conta de um erro médico, um erro no procedimento da saúde, sem o prontuário médico. Por quê? Porque senão fica muito vago para a gente indicar qual que foi o erro cometido. Então, um profissional agora do direito, ele vai analisar todo o prontuário, o relato também do paciente do que aconteceu, e indicar, olha, no prontuário a gente constata que houve um erro em tal procedimento que deveria ter sido feito tal conduta, identificamos qual que é o protocolo médico naquele caso, qual que seria o protocolo correto, e aí com isso se ingressa judicialmente, faz-se a petição inicial, entra com uma demanda no Poder Judiciário. O juiz ele vai recepcionar isso, ele vai falar, olha, perfeito, Gabriel, você é advogado dessa demanda, eu não sei nada de medicina. Ele vai falar, Gabriel, eu preciso de um perito para esse caso. Então ele vai indicar um perito da confiança do Poder Judiciário. O Judiciário tem um banco de cadastro de peritos. Ele vai indicar esse perito e o perito vai dizer, olha, de fato aqui ocorreu um erro no procedimento da saúde, foi feito assim, mas deveria ter sido feito de outra forma. Isso gerou um dano ao paciente, o dano é reversível ou não, é um dano estético ou não. E aí o juiz ele vai verificar aquele prontuário e vai falar se há ou não o dever de indenizar. É basicamente isso, tá? E como funciona a indenização? A indenização ela pode ser de algumas formas, mas no geral, as principais, dano material, dano moral e dano estético. Há alguns outros tipos de dano que podem ter ocorrido, como por exemplo o dano existencial, mas isso é um pouquinho mais difícil de acontecer. Tá? Então não vou entrar nesse tópico no vídeo, lucro cessante, também não vou entrar nesse tópico. Cada caso é um caso, o profissional da área do direito vai identificar no teu caso qual que é o dano que você pode pedir para o profissional, tá bom? Então, vamos lá, dano material. Se aquele erro médico, sendo constatado o erro médico, te gerou um dano em que você teve que gastar para eventualmente reduzir uma dor, para reduzir o dano que você acabou sofrendo, você teve um prejuízo material, pecuniário, dinheiro, você perdeu dinheiro. Essa perca de dinheiro gera o dever de indenizar. Então, o que você gastou para o tratamento em função do erro médico tem que ser indenizado, ok? Dano moral. Dano moral muita gente não entende, mas é basicamente tudo aquilo que não é pecuniário, ok? Então, por exemplo, você teve a sua honra ferida, você teve dor, você teve sofrimento. E como se comprova, por exemplo, o sofrimento emocional? É interessante ter um laudo emitido por um profissional da psicologia. Não basta uma mera alegação, a gente tem que provar. Tudo é prova. Tem até um jurista antigo que algumas pessoas talvez até conheçam, que é o Rui Barbosa, ele falava, dê-me os fatos que eu te direi o direito. Eu, particularmente, gosto de outra frase, que eu adaptei. Me dê a prova que eu vou te dizer se você tem direito ou não. É assim que o judiciário funciona. Então você vai ter que ter a prova do seu abalo psicológico, para saber se você teve o dano moral ou não.
vai ter que ter a prova de que você teve dor, para saber se você vai ter o direito ao dano moral ou não. Em alguns casos, o dano moral ele é automático, que é também chamado como dano moral in répcia, que é um termo em latim que os advogados eles adoram falar. Mas em alguns casos é automático e não precisaria de prova. Mas, de novo, vai depender do dano que você teve. Tá? E o dano estético é quando você tem, por conta do erro médico, um prejuízo na sua estética, na sua parte física, em como você se enxerga, em como as pessoas se enxergam. Então, por exemplo, você não consegue mais ir à praia, não consegue mais colocar um short, um biquíni, você não se sente à vontade. Por quê? Porque você teve um dano estético. Tá? E aí, também sobre esse dano estético, o juiz ele fixa uma indenização. Há outros danos que não são tão comuns, que podem ser requisitados também. Mas eu não vou falar deles nesse vídeo. Tá? Mas se você ficou até o final, espero que você tenha satisfeito a sua dúvida. Se tiver alguma dúvida adicional, coloque aqui nos comentários. Eu respondo cada dúvida, cada comentário que você colocar. E, por favor, se inscreva, curta esse vídeo, me segue no Instagram. Lá a gente também posta conteúdo do dia a dia voltado para o direito do paciente, do profissional da saúde. Então, enfim, é isso.